Meus irmãos, a paz do Senhor. Uma boa noite para todos. Pastor, posso pedir o pessoal para se assentar, por gentileza? Por gentileza, pode se assentar nessa noite. Queridos, é uma honra e um privilégio estar convosco nessa noite para honrarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus. Me sinto honrado e agraciado por Deus por estar aqui nessa noite. Quero parabenizar esta igreja por 12 anos de existência na presença de Deus. Que o Senhor possa abençoar a casa do pastor Kleber. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja. Eu não vou fazer algumas citações aqui sobre os nossos companheiros de fé, o bispo, os pastores. Deus vos abençoe também, porque às vezes eu posso esquecer o nome de alguém, mas Deus seja glorificado sobre as vossas vidas. Queridos, para que não fique somente sobre a minha palavra, abra sua Bíblia juntamente comigo, na carta aos Efésios, seu capítulo de número 6, versículo de número 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 10. Diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Queridos, eu quero trazer uma palavra. É certa que, da parte de Deus para nós, existe uma palavra que durante este mês tem ardido sobre o meu coração, e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos. Sendo breve e objetivo nessa noite, quando apóstolo Paulo, em uma das suas cartas conhecida, esta carta de Efésios, como a carta da prisão, estando ele preso, mas ainda tendo liberdade para descrever e escrever a uma certa igreja, o que nos chama a atenção é como que um homem, dentro de suas condições naturais, estando limitado dentro de uma prisão, dependendo de um tratamento humano nesta certa prisão, ele consegue ainda ter uma motivação para aconselhar uma igreja a se fortalecer no Senhor. Sabemos, é certo, que esta motivação não é baseada em uma expectativa terrena. Esta motivação que Paulo ele carrega é uma motivação sobrenatural. Algo que só pode ser gerado em nós através do nosso Senhor. Quando Paulo ele se direciona neste capítulo de número 6, é certo que dentre este versículo que nós lemos, a sua posterior
Paulo ele se utiliza de algumas linguagens bélicas relacionado a uma linguagem armamental, mas atendo neste verso de número 10, Paulo ele dá uma instrução para aquele crente que quer vencer o inimigo. E qual é a instrução? Portanto, meus irmãos, fortalecei-vos, primeiro, no Senhor, segundo, e na força do seu poder. Paulo, logo, ele coloca categoricamente que primeiro nós temos que fortalecermos no Senhor. Ele é o motivo de nós estarmos de pé. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo dos levantares das nossas mãos. Ele é o motivo de nós caminharmos. Ele é o motivo de nós respirarmos. Paulo deixa bem claro: fortalecei-vos também na força do seu poder. Na força do seu poder. Para que, Paulo? Verso de número 11. Para que nós venhamos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecermos firmes contra as armadilhas do diabo. O nosso adversário, ele se levanta tentando nos parar em todas as áreas. O nosso adversário, ele se levanta e com motivos para tentar nos deter na caminhada natural e na caminhada sobrenatural da fé. Mas só que Paulo ele diz: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Para que, Paulo? Para que nós possamos permanecermos firmes. E como eu permaneço firme? É quando eu me revisto da armadura de Deus. Eu estou revestido do Senhor. Eu estou revestido nele. Quando o inimigo ele se levanta, ele pode até se direcionar contra o meu endereço. Ele pode até se direcionar contra a tua casa. Ele conhece o número da tua casa. Ele conhece o teu nome. Ele sabe da tua identidade. Mas quando ele se levanta, quando ele se direciona, ele tem que olhar para você e ver um crente revestido em Deus. Quando Paulo ele diz: e revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura não é nossa, a armadura não é terrena. Paulo ele sobe de nível falando: esta armadura é de Deus. Quando o inimigo ele olha para você, ele não vê você, ele vê Deus. Ele vê um revestimento do céu para a tua casa. Ele vê um revestimento do céu para a tua família. Ele não cai, não é porque você é bom. Ele não cai, não é porque você é forte. É porque tem uma força de Deus sobre a tua casa. É porque tem uma força de Deus imperando, reinando sobre o teu lar. E quando ele se levanta com o império da treva, ele diz: vamos sair daqui, Satanás. Vamos sair daqui, inferno. Porque esta casa está revestida no Senhor. Olha a arma que ele carrega. Olha a armadura que ele tem. A tua casa, ela está revestida no Senhor. E o inimigo não vai cair. Não é porque a gente fala bem. Não é porque a gente fala errado. Não é porque a gente se veste bem ou mais ou menos. É porque nós estamos revestidos em Deus. Quando ele olha para a gente, ele não vê a gente. Quando ele olha para a nossa casa, ele não vê a nossa casa. Ele vê o revestimento do céu e ele diz: tem Deus nessa casa, tem Deus nessa empresa, tem Deus naquela igreja, tem Deus naquele bairro, tem Deus naquela cidade. É porque nós estamos revestidos no Senhor e na força do seu poder, nos fortalecendo nele. E como eu faço para me fortalecer no Senhor e na força do seu poder e ser revestido desta armadura que é dele? É simples. Eu tenho que me direcionar à sala do trono. E na sala do trono tem misericórdia.
E quando nós nos direcionamos em oração, entendendo que nós não somos nada e que Ele é tudo, que nós não podemos nada em nós, mas podemos nele, aí nós entendemos que esta força não vem de nós. Na força que é a força natural, a gente consegue andar até alguns limites. A gente consegue romper até alguns padrões. A gente consegue chegar até em alguns lugares. Nós conseguimos fazer até alguns contatos, algumas conexões na força do sobre. Na força da terra, nós estamos limitados. Mas na força que é sobre, nós não temos entendimento aonde que nós podemos chegar, mas Ele tem. Nós não sabemos aonde que nós podemos ir, mas Ele sabe. Nós não entendemos o nosso limite, mas Ele rompe as barreiras, porque na força dEle cadeias têm que cair por terra, porque na força dEle o império da treva é derrotado. É por isso que Paulo ele vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o império da luz. No império da treva eu era escravo. No império da treva o inimigo ele fazia eu de capacho. No império da treva eu não tinha direção. Mas no reino do seu poder eu ando até fadigado, mas eu estou fortalecido neles. Eu posso andar até desanimado, mas eu estou fortalecido nele. É por isso que alguém não entende. Passou 12 anos e a igreja Ágias está lá ainda, glorificando, exaltando, levantando a mão, abrindo a boca durante 7 dias de festa. Isso não é força da gente, é a força de Deus que é gerada. Diz o texto: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E na força do seu poder. Queridos, eu quero trazer uma palavra. É certa que da parte de Deus para nós existe uma palavra que durante este mês tem ardido sobre o meu coração e eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos. Sendo breve e objetivo nessa noite, quando apóstolo Paulo, em uma das suas cartas conhecida, esta carta de Efésios, como a carta da prisão, estando ele preso, mas ainda tendo liberdade para descrever e escrever a uma certa igreja, o que nos chama a atenção é como que um homem, dentro de suas condições naturais, estando limitado dentro de uma prisão, dependendo de um tratamento humano nesta certa prisão, ele consegue ainda ter uma motivação para aconselhar uma igreja a se fortalecer no Senhor. Sabemos, é certo, que esta motivação não é baseada em uma expectativa terrena. Esta motivação que Paulo ele carrega é uma motivação sobrenatural. Algo que só pode ser gerado em nós através do nosso Senhor. Quando Paulo ele se direciona neste capítulo de número 6, é certo que dentre este versículo que nós lemos, a sua posterior, Paulo ele se utiliza de algumas linguagens bélicas
relacionado a uma linguagem armamental, mas atendo neste verso de número 10, Paulo, ele dá uma instrução para aquele crente que quer vencer o inimigo. E qual é a instrução? Portanto, meus irmãos, fortalecei-vos, primeiro, no Senhor, segundo, e na força do seu poder. Paulo, logo, ele coloca categoricamente que primeiro nós temos que fortalecermos no Senhor. Ele é o motivo de nós estarmos de pé. Ele é o motivo da nossa existência. Ele é o motivo do nosso louvor. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo dos levantares das nossas mãos. Ele é o motivo de nós caminharmos. Ele é o motivo de nós respirarmos. Paulo deixa bem claro: fortalecei-vos também na força do seu poder. Na força do seu poder. Para que, Paulo? Verso de número 11. Para que nós venhamos revestirmos de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecermos firmes contra as armadilhas do diabo. O nosso adversário, ele se levanta tentando nos parar em todas as áreas. O nosso adversário, ele se levanta e com motivos para tentar nos deter na caminhada natural e na caminhada sobrenatural da fé. Mas só que Paulo, ele diz: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Para que, Paulo? Para que nós possamos permanecermos firmes. E como eu permaneço firme? É quando eu me revisto da armadura de Deus. Eu estou revestido do Senhor. Eu estou revestido nele. Quando o inimigo ele se levanta, ele pode até se direcionar contra o meu endereço. Ele pode até se direcionar contra a tua casa. Ele conhece o número da tua casa. Ele conhece o teu nome. Ele sabe da tua identidade. Mas quando ele se levanta, quando ele se direciona, ele tem que olhar para você e ver um crente revestido em Deus. Quando Paulo ele diz: e revesti-vos de toda a armadura de Deus, a armadura não é nossa. A armadura não é terrena. Paulo ele sobe de nível falando: esta armadura é de Deus. Quando o inimigo ele olha para você, ele não vê você, ele vê Deus. Ele vê um revestimento do céu para a tua casa. Ele vê um revestimento do céu para a tua família. Ele não cai, não é porque você é bom. Ele não cai, não é porque você é forte. É porque tem uma força de Deus sobre a tua casa. É porque tem uma força de Deus imperando, reinando sobre o teu lar. E quando ele se levanta com o império da treva, ele diz: vamos sair daqui, Satanás. Vamos sair daqui, inferno. Porque esta casa está revestida no Senhor. Olha a arma que ele carrega. Olha a armadura que ele tem. A tua casa, ela está revestida no Senhor. E o inimigo não vai cair. Não é porque a gente fala bem. Não é porque a gente fala errado. Não é porque a gente se veste bem ou mais ou menos. É porque nós estamos revestidos em Deus. Quando ele olha para a gente, ele não vê a gente. Quando ele olha para a nossa casa, ele não vê a nossa casa. Ele vê o revestimento do céu e ele diz: tem Deus nessa casa, tem Deus nesta empresa, tem Deus naquela igreja, tem Deus naquele bairro, tem Deus naquela cidade. É porque nós estamos revestidos no Senhor e na força do seu poder, nos fortalecendo nele. E como eu faço para me fortalecer no Senhor e na força do seu poder e ser revestido desta armadura que é dele? É simples. Eu tenho que me direcionar à sala do trono. E na sala do trono tem misericórdia. E quando nós nos direcionamos em oração,
entendendo que nós não somos nada e que Ele é tudo, que nós não podemos nada em nós, mas podemos nele. Aí nós entendemos que esta força não vem de nós. Na força que é a força natural, a gente consegue andar até alguns limites. A gente consegue romper até alguns padrões. A gente consegue chegar até em alguns lugares. Nós conseguimos fazer até alguns contatos, algumas conexões na força do sobre. Na força da terra, nós estamos limitados. Mas na força que é sobre, nós não temos entendimento aonde que nós podemos chegar, mas Ele tem. Nós não sabemos aonde que nós podemos ir, mas Ele sabe. Nós não entendemos o nosso limite, mas Ele rompe as barreiras, porque na força dEle cadeias têm que cair por terra. Porque na força dEle o império da treva é derrotado. É por isso que Paulo ele vai dizer que nós fomos transportados do império das trevas para o império da luz. No império da treva eu era escravo. No império da treva o inimigo ele fazia eu de capacho. No império da treva eu não tinha direção. Mas no reino do seu poder eu ando até fadigado, mas eu estou fortalecido neles. Eu posso andar até desanimado, mas eu estou fortalecido nele. É por isso que alguém não entende. Passou 12 anos e a igreja Ágias está lá ainda, glorificando, exaltando, levantando a mão, abrindo a boca durante 7 dias de festa. Isso não é força da gente, é a força de Deus que é gerada em nós. Você pode aplaudir Ele nessa noite. Pregador, mas eu estou fraco e não consigo orar para acessar a sala do trono, para receber este fortalecimento no Senhor e na força do seu poder. O que eu faço? Continua orando fraco. O que eu faço? Continue caminhando fraco. Apóstolo Paulo, ele vai dizer na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 26, que nós não sabemos orar. E como havemos de orar? Mas Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Mas o início do versículo diz que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Mas eu não sei como caminhar, continua fraco. Mas eu não sei como orar, ora fraco. Não, mas eu quero esperar sentir. Não esperar sentir para você orar, ora sem sentir. Não, mas eu quero ter vontade. Não, espera ter vontade para você ler. Leia a Bíblia sem vontade. Porque se a gente ia esperar uma vontade surgir, talvez não surja. Mas quando Ele olha para nós, orando e não sabendo como orar, diz apóstolo Paulo, que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Aí o que Ele faz por nós? Ele ora, Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Eu estou fraco. Ora fraco. Ah, mas a minha oração eu começo em A, termino em Z. Continua orando, por quê? O papel que ele faz é de pegar e organizar aquilo que está desorganizado. Mas Paulo ele diz, dentro desta lógica, que ele nos ajuda onde? Nas nossas fraquezas. Não, essa mensagem não é para você que é forte, não. Essa mensagem não é para você que é um crente super-homem. Não é para você que é uma crente, mulher maravilha, que às vezes está achando que você está vencendo porque é você que está na frente da causa. Não. Você só está vencendo porque você não tem força. Você só está vencendo porque Ele está te ajudando. E nunca foi sobre nós. Sempre será sobre eles.
E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O que é isso? Este termo ajuda, no grego, se pronuncia sunanti lambanetai, que significa ajudar ao lado, fortalecer ao lado. O que é isso? Eu vou usar o arquetipo da imaginação para a gente entender. É Deus no seu trono, olhando para a terra e vendo a gente caminhando, fraco, e Deus dizendo para os anjos: olha lá, vai ser da boca deles que vai sair o perfeito louvor na restauração do mundo. Vai ser da boca deles que vai sair um louvor que nunca nem vocês ouviram. O anjo pode até dizer: Senhor, deixa ele para lá, tá fraco. Mas quando Deus vê você caminhando sem força, eu cheguei cansado do serviço, eu estou fraco, eu estou fadigado, mas eu vou lá ainda agradecer. Eu estou sem ânimo e sem expectativa, mas eu ainda vou dobrar os meus joelhos cansado e vou levantar minha mão para engrandecer e exaltar Ele. Deus diz: ah lá, tá vendo? Ah lá, cansado, mas está indo. Cheio de limitação, mas está avançando. Aí o que Ele faz? Ele se levanta do seu trono de graça e de misericórdia, desce ao nosso lado, sunante lambaretai, e se coloca ao nosso lado e nos ajuda. Senhor, mas eu não consigo caminhar na segunda. Não se preocupe, eu vou ser o seu suporte, vai. Caminha na segunda. Senhor, mas eu estou fraco e não consigo caminhar na terça. Caminha na terça, mas eu vou sustentando a tua chamada. Senhor, mas eu acho que eu vou parar na quarta. Caminha na quarta, mas eu te dou força. Senhor, mas eu acho que eu vou cair na quinta. Continua caminhando na quinta, mas eu cuido das tuas finanças. Eu cuido do teu ministério. Senhor, mas eu acho que eu vou tropeçar na sexta. Continua, porque eu estou sustentando. Nunca vai ser sobre você, vai ser sobre a força que eu vou cheirar em vocês. Em vocês. Em vocês. Você está de pé porque Deus te levantou para você ser porta-voz de alguém naquela casa. Talvez se você parar, alguém para. Mas enquanto você fraco caminha, o céu te sustenta e diz: continua, porque eu vou gerar força para você, para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Deus está dizendo para alguém: caminha. Talvez hoje possa ser que você mude a sua concepção a respeito do que condiz com a sua força e a força de Deus. Isaías, no seu capítulo de número 40, no seu versículo de número 28, ele diz: não sabes e não ouvistes que o Eterno é o Senhor Deus? Tá bom, Isaías, a gente até sabe, já decoramos isso, mas só que tem uma coisa: ele não se cansa e ele não se fadiga. Vai dormir tranquilo, meu filho. Vai trabalhar tranquilo, minha filha. Vai com a graça do Senhor na sua cara, na sua vida. Alguém vai ter que olhar para você e dizer: ué, mas eu já tentei de tudo quanto é jeito contra aquela família. Mas eu já tentei de tudo quanto é jeito contra aquele ministério. Pode até ser por influência do inimigo, ou até por inveja, mas existe um Deus que não se cansa e que não se fadiga. Se ele não se cansa e não se fadiga, sendo o guarda de Israel, ele não vai tosquenejar. Ele está aguardando a tua casa, é na força deles. Ele não se cansa e ele não se fadiga. E quem pode sondar o seu entendimento? E quem pode sondar o seu entendimento? Porque este Deus que nós servimos é um Deus grande, sobrenatural. Verso de número 29. Ele dá força
alcançado. Não, pregador, mas eu vim para o culto, eu estou cansado. Ele te dá força. Não, pregador, mas tem um jovem lá em casa, tá dando trabalho. Ele te dá força. Não, pregador, mas o casamento está sofrendo alguma situação. Ele te dá força. Mas eu estou cansado. Ele não se cansa, ele te fortalece. Mas eu já perdi o vigor. Ele não se cansa, ele te fortalece. Talvez alguém entre nós possa pensar: eu não consigo, eu não vou chegar. Deus está dando uma força que talvez alguém que morreu sem a fé, sem a graça, sem conhecer o Salvador não teve. Mas Ele está dizendo: eu vou fazer diferente, porque alguém se posicionou. E hoje Ele está dizendo: eu vou te dar força, eu vou te fortalecer, eu vou te levantar. E alguém vai ter que ver: nunca foi sobre eles, nunca foi sobre aquela casa, nunca foi sobre aquele ministério, foi sobre Deus. Olha isso aqui. Este termo, força no hebraico é kor, que é uma força para os judeus sobrenatural. Quer dizer que esta força está sendo dada por Deus. Ele dá força. Está cansado, meu filho? Calma. Está exausto, meu filho? Calma. Não, mas eu quero parar. Eu quero desistir, não quero cantar mais. Não quero pregar mais. Eu quero viver a minha vida. Não, calma. Calma por quê, Senhor? Porque eu tenho algo guardado para você. Força. Para cansado, Deus dá força. Ah, não, pastor, mas eu estou me sentindo desse jeito, estou me sentindo fraco. Hoje Ele te dá força, meu filho. Hoje Ele te dá ânimo. Deus vai sacudir alguns crentes nessa noite para dizer: eu estou te dando força. Tu não vai parar, tu não vai morrer, tu não vai desistir, você não vai estar limitado a essa fraqueza. Receba a força de Deus nessa noite, receba ânimo de Deus nessa noite. Mamãe dava biotônico Fontoura, mamãe dava farinha láctea, mamãe investia até no mingau com fubá, mas ele não, ele dá força ao cansado. Vai segunda, mas vai com força, vai na terça, mas vai com força, vai pro vale, mas vai com força. Eu estou passando na prova, mas eu estou fortalecido no Senhor e na força do teu poder. Alamachanda na macanta. Alguém pode até dizer: mas já tentamos de todo jeito, já fizemos de tudo, mas eles não pararam. Olha lá. Quanto mais a gente tenta fazer uns negócios aqui, uns negócios ali, embaraçar, e o inimigo está dizendo: vai lá, Satanás, vai lá, inferno, para aquela... Chefe, não tem como. Não dá contra eles. Por que não dá contra eles? Porque quando a gente chega lá, tem alguém maior do que ele dizendo: toma força, vai. Toma ânimo, vai. Não para, não desista, porque a força vem de mim. Uma coisa é eu parar por causa da minha força. Talvez na minha força eu consiga pegar 50 quilos. Talvez na sua força você consiga pegar 100. E isso não é sobre nós. Porque na minha força eu encontro limitação. Na minha força eu encontro limites. Mas na força dele, ele faz o que a gente não pode fazer. E o que ele faz? Ele investe força em nós. Deus, ele investe força em crente cansado. Deus, desta noite, está investindo força em alguns crentes que achou que a situação ia continuar do mesmo jeito, que esta história ia continuar desenvolvendo da mesma forma, que a casa, que o padrão ministerial ia continuar no mesmo objetivo, mas Deus está dizendo: eu estou te fortalecendo. Eu não consigo entender. Entra prova, entra vale, sai vale, prospera, depois volta para vale, progride, depois volta para o deserto. E olha lá! Mas ele está continuando rindo. É porque existe uma força que vem de Deus. Eles vão entender. Eles não vão entender. Porque esta força é gerada em nós, através do Senhor. Este termo, que
é usado por Isaías aqui é uma força sobrenatural, já entendemos isso. Porém, ele continua dizendo, na parte final do versículo 29, eu gosto de me embasar na Almeida Corrigida, que a parte final do versículo 29 diz, ele aumenta as forças do que está sem vigor. Eu estou cansado, ele te dá força. Se cansou hoje, chegou no limite hoje, toma força. Mas eu já estou sem vigor. Pastor Klebe, o atleta. Estou correndo. Não vou chegar lá. Foi falado sobre a linha de chegada aqui ontem, né? Não vou chegar lá. Não vou conseguir vencer na fé. Não vou conseguir perseverar. Aí Deus olha e vê que o crente está ficando sem vigor. O pulmão já não está agindo como antes. A respiração já está ofegante. Os órgãos já não estão mais daquela forma vital. Aí Deus olha e vê que isso já está afetando a mente. Que isso já está afetando o emocional. Aí, o que Deus ele faz? Ele aumenta as forças. O que é isso? Tem um pouquinho de força. Ele só perdeu o vigor. Não está respirando como antes. Não está caminhando como antes. Não está correndo na fé como antes. Talvez nem prega como antes ou canta como antes. Aí Jeová olhou do céu e falou, ah lá, já começou a fadigar. Ah lá, já começou a perder o fôlego. Ah lá, já não caminha como antes. Já não corre como antes. E aí, Senhor, o que tu vai fazer? Tem um pouquinho de força ainda. Eu vou aumentar. A Jeová pegando o controle e falando, toma mais força. Toma mais força. Toma mais força. Ele aumenta as forças. Senhor, eu estou um pouco fraco. Então, se você está pouco fraco, eu vou aumentar a sua força. Toma 2 doses de força na segunda. Toma 4 doses de força na terça. Toma 8 doses de força na quarta. E vai para ouvir a pregação do pastor. Amanhã do Michael Knight. E no domingo do pastor Klebe Detile. Mas meu filho, desanimado, tu não vai ficar. Deus vai aumentar as forças. Escute isso aqui. Isaías, quando ele se utiliza deste termo sem força, né? Fraco. Este termo dá força aos fracos. Fraco aqui se pronuncia no hebraico iaf, que significa uma força que foi perdida. Estando fraco, já afetou a mente. Iaf é quando a sua mente já está sendo afetada pela fraqueza. O seu emocional já está sendo afetado pela fraqueza. Já viu aquele tipo de pessoa que a fraqueza já invadiu a vida dela? E ela não consegue entender que, por mais que o irmão seja bom, por mais que o irmão ajude, esta força sob que é da terra, ela se limita. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me revestir. Eu tenho que buscar esta força no Senhor, no seu poder. Por que, pregador? Iaf é uma fraqueza que não só afeta a mente, mas afeta a alma. E aqui eu trago algo sobre a psicologia e sobre a psicanálise. Dentro deste campo, eles dizem que existe uma célula chamada neuropeptídeo. Este neurônio, na sua realidade, ele é responsável por transformar o pensamento em sentimento, o sentimento em ação. Então, enquanto você fica pensando que você é fraco e que você não pode ir no Senhor, já está sendo gerado não só um pensamento, mas já caiu para o campo da emoção.
E não só para o campo da emoção, já foi para o campo da ação. Aí você já olha para aquele tipo de crente que está baqueado. Ele está baqueado por quê? Algo já dominou a mente. Tem algo que já dominou a emoção. E daí? Agora se tornou ação. E a pior coisa que tem é quando um crente fraco não entende que eu tenho que me fortalecer no Senhor. Por quê? Porque quando eu não entendo que a minha força vem do Senhor, eu continuo fraco. Isso aqui é como se fosse um vírus. Se o crente não tiver investido, pega um, pega outro. Abate um, abate outro. Mas o Senhor está dizendo, eu aumentarei as forças. O que é isso, pregador? É Deus dizendo, existe 1% de força aí, mas eu vou fazer chegar no 20%. Eu vou fazer chegar no 30%. Eu vou fazer chegar no 50%. E daí? Quando tiver no 100%, tá pronto. E aí, Senhor? Me enfraqueci de novo. Tô fraco, volta a caixa. Porque na minha fábrica eu não descarto quem é fraco. O que o Senhor faz com a sua fábrica? Eu coloco o carregador nele e diz, eu vou aumentar a tua força. Aqui você não fica descarregado. Na olaria de Deus, o que ele faz? Ele trabalha em nós. Ele age em nós. E o ânimo do Senhor é passado para nós. É gerado em nós. É produzido em nós. É por isso que o ânimo de propagar a palavra ainda não saiu da tua boca. É por isso que o ânimo de louvar eles, de exaltar ele, ainda não saiu da tua casa. É porque todas as vezes que a bateria vem de 100 a 0, ele fala, calma aí, eu vou trazer a força de novo. Vai de 1 a 20, a 30, a 40, a 100, mas você não vai parar. Mas você não vai desistir. Mas você não vai voltar para trás. Uma vez que eu levantei as minhas mãos cansadas, ele falou, eu vou gerar força naquela mão. Eu vou gerar força naquele pé. Eu vou gerar força naquele corpo. Eu vou gerar força naquela alma. Alguém vai entender que é sobre Deus. Essa força é do Senhor. Olha isso aqui. Para nós entendermos sobre essa força. Tiago, ele faz uma conexão muito lógica. No seu capítulo de número 4, no seu versículo de número 8, ele fala, sujeitai-vos a Deus. E aí? Resistir ao diabo. Mas o que é, Tiago? E ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus, eu entendo que ele tem que ser reverenciado na minha vida. Porque nesta reverência eu entendo que o evangelho que foi reproduzido em nossa vida, ele faz com que nós entendamos que ele tem que ser honrado, porque ele é poderoso, porque ele é santo. E se existe alguém melhor do que nós aqui nessa noite, é ele. Ele olhou para nós e viu a nossa miséria. Ele olhou para nós e viu uma falta. Ele olhou para nós e viu um vazio. E só ele poderia preencher este vazio. É por isso que nós estamos aqui nessa noite sujeitando a ele. E o que Tiago diz? Quando nós nos prostramos a ele, porque o inimigo, ele não foge de crente que se sujeita ao Senhor. Porque essa resistência que nós temos contra o inimigo e o império das trevas é produzida pelo Senhor. Se é produzida pelo Senhor,
Não tem como ele reproduzir algo em mim, sendo que eu não sujeito a ele. Não, mas eu sou cheio de Deus, mas eu não sujeito a Deus. Não. Eu preciso sujeitar a Deus, reverenciar a Deus. Aí Tiago fala, depois que você sujeitou a Deus, você entendeu quem é ele? O diabo. Ele vai ter que fugir. Por que ele vai ter que fugir? Porque vai ter uma força em vós que vai dar resistência. Quando o Tiago ele fala, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez algum crente tenha pensado assim, não, mas ele está fugindo porque eu sou bravo. Eu oro muito. Eu jejuo muito. Como diz os pentecostais lá do Rio de Janeiro, a gente paga um preço. Não, o preço já foi pagado, irmão. Você está fazendo o seu dever. Nisso, eu entendo uma coisa. Por que que ele foge? E por que que eu tenho resistência? É porque esta força que me faz resistir é da parte do Senhor. Observa isto aqui. Este termo, resistir, no grego se pronuncia antistete, que significa permanecer com força. O que Tiago está dizendo é o seguinte: sujeitai a Deus e permaneça com força. E o diabo, ele fugirá de vós. Ah, pregador, ele fugiu, mas não foi por causa de você. Ah, pregador, ele fugiu, mas não foi por causa da minha casa. Ah, pregador, ele fugiu, não foi por causa da igreja. Por que que ele fugiu, pregador? Por causa do Senhor, que gerou uma força em mim, que reproduziu e produziu uma força em mim. Quando o inimigo ele olha, ele fala, essa força não é dele, porque se fosse dele eu derrubava ele. Essa força não é dela, porque se fosse dela, eu derrubava ela. Aquela força não é da igreja, porque se fosse da igreja, eu derrubava a igreja. Essa força não é daquela família, porque se fosse daquela família, eu derrubava ela. Aquela força é do Senhor. É por isso que na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, no seu verso 14, na sua parte C, ele diz: jovens, eu vos escrevo porque vós sois forte e a palavra de Deus habita em vós. E já venceste o maligno. Ah, não, eu venci o maligno porque eu sou bom no que eu faço. Eu venci o maligno porque eu tenho proeminência nas minhas ações. Eu venci o maligno porque eu sou santo, eu sou perfeito. Eu não. Você venceu o maligno não foi por sua causa. Você venceu o maligno porque apóstolo João já disse: a palavra de Deus está em vós. O que produz essa força em mim? A palavra de Deus. Pregador, o que eu faço para mim ser fortalecido? Permaneça buscando na palavra. Esta palavra, ela vai fazer com que essa força venha a ser produzida em mim. Esta palavra vai me dar uma força que é sobrenatural. O que nós devemos entender que esta força que vem de Deus, que esta força que é gerada em nós, que esta força que é dada para nós, ela faz com que nós venhamos ser fortes. E que força é esta, pregador? Uma força que ela é sobre. Uma força que está além. Uma força que ela quebra barreiras. Uma força que ela quebra muralhas. Esta força, ela faz com que o inimigo, ele venha ser derrotado.
Olha só isso aqui. Quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela tem o poder de gerar esta força em nós, nós entendemos que tudo que é produzido por Deus não é fraco. Tudo que é criado por Deus não é fraco. O que Deus ele faz em nós não é para nossa queda. O que Deus ele faz em nós é para a nossa edificação e para a glorificação do seu nome. Então o que nós temos que entender é o seguinte: tudo aquilo que venha fazer com que a minha visão venha perder o alvo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me afastar. Eu tenho que mudar a rota. Se as minhas atividades no natural têm feito com que eu venha me movimentar muito para o lado do natural e esquecer do sobrenatural, eu tenho que voltar mais para a palavra. Eu tenho que voltar mais para a consagração. Eu tenho que me voltar mais para Deus. Talvez você tenha perdido algumas guerras e cá para nós, talvez alguém nem sabe que você tem perco algumas guerras. Talvez você já perdeu a guerra com o filho. Talvez você já perdeu uma guerra que foi travada naquela faculdade. Talvez você já perdeu uma guerra que foi travada naquele âmbito empresarial. E você não entendeu que esta guerra não foi uma guerra aparentemente natural. Existe algo por trás disso. Nós não nos movimentamos apenas no campo do natural. Nós nos movimentamos no campo do sobrenatural. Desde o momento que você se decidiu a Cristo e desde que Ele viu e Ele escreveu o teu nome no livro da vida, você não é apenas mais um membro comungante. Você não se assenta mais sobre esta cadeira e é apenas um crente nominal. Não. Você não vem para esta igreja apenas para você sentar nessas cadeiras. Você tem que entender uma coisa. Existe uma guerra travada no campo do sobrenatural. Que às vezes na sua força você não vai vencer. Que nas suas limitações você não vai vencer. Que na sua capacidade você não vai romper. É por isso que hoje Deus ele está te levantando. É por isso que hoje Deus ele está te reerguendo. É por isso que hoje Deus ele está te dando um motivo que não é da terra. Um motivo que é do céu para dizer: eu vou aumentar as tuas forças. Eu vou restaurar o teu vigor. Tu vais subir como águia. Não vai se cansar. E quanto mais você subir, vai renovar a tua força. Já dizia Isaías, né? E subirão como águia e renovarão as suas forças. Deus está dizendo: a tua força não vai ser renovada com esta conversa de terra. A tua força não vai ser renovada com esta visão de terra. A tua força não vai ser renovada na terra. Aonde, pregador, que a minha força vai ser renovada? É no alto, é no alto, é no alto, é no alto. É Deus dizendo para alguém que quer ser renovado: muda de ambiente, muda de conversa, muda de padrão, muda de ambiente, muda de ciclo. Pregador, para onde que eu vou? Meu filho, vai pro sobrenatural. Alguém tem que olhar para você e ver que esta força que é gerada em vós não provém de vós. Ela provém de Deus. Olha só isso aqui. Quando nós entendemos que essa força, ela é da parte de Deus, nós nos tranquilizamos. Já viu aquele crente que para ele tudo tá bom? Tá acontecendo guerra. Não, tá bom. Não, mas a bolsa de valor despencou. Não, tá bom. Não, mas tá acontecendo alguns conflitos, alguns problemas na cidade. Não, tá bom. Porque ele entendeu que independente do que acontecer, ele não se movimenta no ambiente só do natural. Ele é um ser espiritual.
E ele entende, se o Senhor me fortaleceu, pode vir problema de um lado, pode vir problema do outro, pode despencar a bolsa de valor, vai cair euro, vai levantar euro, vai cair dólar, vai levantar dólar, mas a nossa fé não vai ser abalada. É por isso que Paulo, ele vai dizer na carta aos Filipenses, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, eu sei passar necessidade e eu também sei ter abundância de pão. E em todas nessas coisas, eu, Paulo, estou instruído. De que você está instruído, Paulo? Se eu estiver passando por prova, eu estou instruído. Se eu estiver no tempo de vitória, eu estou instruído. E isso não me importa. O que te importa, Paulo? Filipenses capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É Paulo dizendo, passa pelo deserto, mas você pode no Senhor, passa pelo vale, mas você pode no Senhor. É Deus dizendo, eu ainda sou o Deus que dou força para a tua casa, eu ainda sou o Deus que provê para a tua casa, eu ainda sou o Deus que restauro o ânimo desta casa. Olha só isso aqui, para nós entendermos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quando Paulo está dizendo isso, olha só o contexto. Ele sabe passar a abundância de pão, mas ele sabe passar a escassez. Mas ele diz, nessas coisas eu estou instruído. Aí ele diz no verso 13, posso todas as coisas naquele que é Jesus, que me fortalece. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu não sou fortalecido, eu não posso todas as coisas, quando eu acho que eu que sou o provedor de tudo. Que é isso, pregador? Nós temos que entender que o provedor da nossa vida é Deus. Para de achar que você é muito forte. Para de achar que vai ser pela sua força. Para de achar que vai ser por causa da sua influência. Deus está dizendo para alguém, deixa eu agir. Deixa eu operar. Deixa eu me movimentar neste ambiente. Deixa eu me movimentar nesta casa. Deixa eu me movimentar nesta situação. Por que, pregador? A gente acha que nós só podemos quando nós estamos em um tempo de bonança. Quando tudo está dando certo, aí eu posso. Aí Deus, o Senhor pode entrar, o Senhor pode fazer, tem liberdade. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte, quando as coisas estão boas, Ele provê e eu posso nele porque Ele me fortalece até nessas coisas. Quando as coisas estão ruins, Ele continua provendo, mas eu posso nele porque Ele me fortalece. Eu posso todas as coisas nele. É por isso que alguém tem que entender naquela região geográfica. É por isso que alguém tem que entender naquele ambiente de serviço. É por isso que alguém tem que entender naquele lar que existe um poder de Deus sobre a tua vida. Paulo está dizendo, eu posso. Posso o quê? Isso é um poder que Deus te deu, Paulo. Para no ambiente de prova você ter acesso a coisas que a terra não tem. Para no ambiente de prova, de vitória, você ter acesso a coisas que ninguém tem. Isso você só encontra em Deus. Isso você só encontra no nosso Senhor Jesus.
Já foi dito aqui na abertura do culto que vai chegar um tempo que a gente não vai se alegrar só em um ambiente de culto, só em um ambiente, em um momento de semana, ou só em alguns anos. Nós vamos nos alegrar eternamente. É por isso que Abacuque, o profeta, diz no seu livro: a alegria do Senhor é a nossa força. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas a alegria dele continua me dando força, continua me dando ânimo, continua me dando vigor. Deus está dizendo para alguém: está triste, não se preocupe, eu vou transformar esse ambiente de lágrima, eu vou mudar esse cativeiro de dor, porque a minha alegria vai dar força para a tua casa, a minha alegria vai te sustentar durante esta semana, a minha alegria vai te sustentar durante este mês, durante este ano, e eternamente o Senhor manda eu te dizer: a minha alegria é a tua força. Eu não entendo porque ela não para, é porque Deus está alegre. Eu não entendo porque não para de cantar, canta, 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 canta e continua cantando, é porque Deus está alegre. Eu não entendo porque prega, 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 prega e não para. É porque Deus está alegre. Vai, minha filha, continua cantando. Vai, meu filho, continua pregando. Eu não entendo porque faz conexão. Vai de São Paulo, vai para o Rio, vai para a Bahia, vai para Espírito Santo e continua. É porque Deus está alegre. Enquanto Deus estiver alegre, eis, Ele vai continuar produzindo força. Ele vai continuar produzindo vigor. Ele vai continuar te dando ânimo. Deus está dizendo: melhora, meu filho, melhora, minha filha, porque o céu está alegre, e enquanto eu estiver alegre, a minha alegria vai produzir força, 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 força. Assim o Senhor manda eu te dizer nessa noite. Queridos, até aqui o Senhor, Ele me direcionou que nós venhamos entender que existe uma força que ela não pode ser produzida aqui nessa terra. Que existe uma força que às vezes não pode vir do seu cônjuge. Que às vezes não pode vir do seu amigo. Que às vezes não pode vir do seu emprego, da sua empresa ou do seu patrimônio. Mas Deus está dizendo: quando todo recurso de força na terra acabar, a minha força, ela continua de pé para sustentar a tua casa. Então que nós venhamos entender que o Senhor, Ele tem nos fortalecido. E já faz 12 anos que esta igreja está de pé, florescendo, e Deus tem dado força, porque enquanto Deus estiver alegre, eternamente nós vamos estar forte e sendo fortificado nele. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa noite? Desde já eu agradeço essa rica oportunidade que foi me dada, e que o Senhor continua sendo louvado e exaltado de geração após geração nessa noite. Muito obrigado. Me senti muito bem recepcionado, e que Deus possa continuar fazendo a todos vós prosperar nessa noite.